Primeiramente, pessoal, desejo uma boa tarde a todos. Quero agradecer a participação de vocês, a inscrição, presença, confiança e o tempo. Tá? Sei que tempo hoje é bem corrido, então agradeço bastante pelo fato de vocês estarem aqui conosco. Este é mais um webinar organizado pela InfoxX. Dessa vez o tema será Zendesk Copilot. Automatize interações, priorize solicitações e transforme a experiência do cliente com recursos avançados de IA. Em nosso último webinar, a gente falou sobre os agentes de AI e como essa tecnologia possibilita você resolver até 80% das solicitações que chegam nos canais de atendimento. Então, para quem não participou, para quem não pôde participar do nosso último webinar, no qual a gente abordou esse tema, que foi muito bacana, eu deixei aqui no chat o link do nosso canal do YouTube. E no nosso canal, a gente sobe ali atualizações, webinars que a gente faz, a gente sobe, deixa tudo lá. Então, se você não pôde participar, eu acho que é um tema bem interessante, tem um conteúdo muito bacana ali que o próprio Felipe compartilhou, então vale a pena, tá? Então acessem lá o nosso canal, se inscreve até para vocês conseguirem ficar por dentro das atualizações que a gente coloca ali de Zendesk e tecnologias e experiência voltada para o cliente. Dessa vez, o nosso webinar vai ter um foco voltado para o agente de atendimento. Então, é a IA sendo aplicada para o agente de atendimento. Vai ser um webinar muito prático, tá? Lógico que a gente vai trazer ali uma ideia dos recursos, mas vai ser muito prático. É na prática como que você aplica essa funcionalidade, essa tecnologia no seu dia a dia operacional. E como que esses recursos do Zendesk Copilot vão tornar o trabalho do seu agente de atendimento ainda mais fácil. E como isso impacta na experiência do cliente e facilita a sua gestão, tá? Então, a dinâmica aqui, né? Como que vai ser a dinâmica do nosso webinar? A dinâmica é o seguinte, tá? Perguntas vocês podem fazer aqui no chat. Então, acessem o chat. Pô, o Felipe está apresentando algum tipo de recurso, né? A gente está tratando de algum tema específico ali, vocês ficaram com dúvidas, joga aqui no chat. A gente vai respondendo na medida do possível. No nosso chat fixado, tem o nosso link do WhatsApp. Esse link do WhatsApp, a gente tem especialistas ali da Infox, prontamente esperando também por vocês, caso vocês enxerguem algum projeto. Nossa, isso daqui seria perfeito dentro da minha organização, dentro da minha operação. Quero enxergar isso como um projeto, quero ter ali a Infox como um parceiro para me apoiar nisso. Chame a gente no WhatsApp, link está aqui também, e ali você vai falar diretamente com um especialista nosso, tá? Aí, Felipão, se você puder já passar o slide, que rapidamente vou trazer aqui uma apresentação da Infox. Para quem não conhece a InfoxX, a gente é uma consultoria de tecnologia especializada em experiência do cliente. A gente é parceiro Premier Zendesk, a gente está no último nível de parceria Zendesk. Temos mais de 12 anos de experiência, mais de 500 projetos entregues com sucesso. Hoje, o nosso propósito é ajudar os nossos clientes a atingirem os objetivos relacionados aos indicadores de CX. Então, você que está aqui nessa sala, tem lá um objetivo para elevar o indicador, tempo médio de primeira resposta, satisfação do cliente, diminuir reclamação no Reclame Aqui, conseguir o RA1000, ou seja, tem o seu como objetivo elevar o indicador de CX, precisa de ajuda, não sabe como alcançar esse resultado, a gente está aqui justamente para isso. Esse é o nosso propósito, é ajudar os nossos clientes a atingir os objetivos relacionados aos indicadores de CX através da tecnologia, tá? Aí, Felipão, se você puder passar, me apresentando rapidamente, eu sou o Thiago Sanches, um dos responsáveis aqui pela Infox, junto comigo tem o Felipe.
Felipe, que é consultor de soluções aqui dentro da Enfoque, especialista nas soluções Zendesk e especialista nas soluções de Zendesk. E ele que será o responsável por ministrar esse webinar aqui para vocês. Então, novamente, será um webinar muito prático. Vocês vão ver muitas coisas legais aqui, como que na prática vocês vão conseguir aumentar o resultado da sua operação com a inteligência artificial apoiando o agente de atendimento. Então, daqui para frente, a bola está com o Felipe. Agora é com você, meu brother. Valeu, muito obrigado. Boa, Thiagão, obrigado aí. Bom, pessoal, prazer para quem não me conhece. Boa tarde a todos aí. Eu sou Felipe, consultor de soluções aqui da Infocus. Bom, vamos para mais um webinar. Espero que seja um evento bem legal aí para todos, que a gente mergulhe em bastante conhecimento hoje novamente. Bom, pessoal, para a gente avançar aqui e dar início, então, ao nosso webinar, gostaria de trazer a pauta para vocês do que a gente vai explorar hoje durante a nossa conversa. Como o Thiago disse, a ideia é a gente abordar bastante a solução na prática, vocês verem ali diretamente na plataforma como esses recursos que a gente vai apresentar aqui hoje funcionam e apoiam os nossos agentes de atendimento a serem cada vez mais efetivos. Mas a ideia aqui em sequência é que a gente entenda um pouco do papel do copiloto, entender como que ele vai ajudar a gente a aumentar essa produtividade e também apoiar as decisões dos agentes no nosso atendimento. É um ponto importante, logo de início, trazer essa ideia que o copiloto da Zendesk, ele tem duas frentes ali que a gente pode trabalhar, tanto o copiloto do agente como o copiloto do administrador. Hoje a gente vai focar um pouco no copiloto do agente, que são os recursos voltados para o agente de atendimento. Em um segundo momento, a gente vai trazer também todos os recursos que vão apoiar o administrador da conta a melhorar cada vez mais o processo de atendimento, tá bom? Então, no segundo momento, a gente vai explorar na prática ali, diretamente na tela da Zendesk, esses recursos, entender um pouco também dos relatórios que a Zendesk já oferece de forma nativa para a gente acompanhar o desempenho do copiloto. E no final aí a gente vai ter uma dinâmica para a gente sortear uns brindes para vocês, tá bom? Pessoal, para a gente iniciar aqui então, vamos conversar um pouquinho aqui sobre, né, o copiloto da Zendesk, entender um pouco quais são as principais ideias dessa solução para o atendimento, né? Quando o Thiago falou ali do nosso último webinar, onde a gente conversou bastante sobre soluções de inteligência artificial para nos ajudar a reter atendimento, né? Ou seja, que são aquelas soluções de IA que ficam na primeira ponta do atendimento, ajudando os nossos clientes a chegarem a soluções, né? Tanto de dúvidas ou de soluções mesmo, sem precisar do transbordo, que é o que a gente falou de soluções que a Zendesk hoje permite a gente chegar até 80% de automação na primeira ponta de atendimento. Mas todos os tickets que transbordam, ou seja, que precisam de uma interação humana ali, toda vez que um chamado chegar para o nosso atendimento, a gente precisa ser o mais produtivo possível. Então, o que a gente tem de recurso, né, hoje dentro da tela do atendimento para nos ajudar a ser mais rápidos, mais efetivos e mais produtivos no atendimento? Então, são esses recursos que vão nos ajudar a otimizar a operação de atendimento e posicionar os nossos atendentes de forma mais estratégica. Ou seja, parar de ser mais reativo de respostas, né, aquele trabalho mais reativo de suporte mesmo, posicionando os nossos atendentes de forma estratégica. E somado a tudo isso, a gente ter como analisar os dados de tudo isso, né? Entender se realmente essas soluções, esses recursos estão sendo de fato usados pelos nossos atendentes, pelos nossos agentes de atendimento, e o quanto isso está impactando de forma positiva no atendimento. Então, por exemplo, eu estou conseguindo reduzir o tempo de primeira resposta com os insights que aparecem na tela, eu estou conseguindo reduzir o tempo de resolução, né, o age ali do chamado, com esses recursos que o copiloto oferece. Então, esses dados vão ajudar a gente a entender tudo isso também, e é o que a gente vai ver aqui durante a nossa apresentação de hoje, tá? Então, pessoal, avançando aqui, novamente, aqui uma ideia do copiloto. Essa é uma IA voltada para o agente de atendimento, é uma estrutura completa de insights que vão aparecer em tempo real na tela para ajudar o nosso agente de atendimento a ser cada vez mais efetivo, quando esse ticket já está dentro do nosso painel de atendimento, ok? Então, tem alguns recursos aqui já na tela que a gente vai falar aqui durante a apresentação. Então, veremos aí sobre previsões de triagem inteligente. É um recurso bem importante para que ajude a gente a fazer essa triagem inteligente do chamado, né? Já entender qual que é a intenção daquele cliente naquele atendimento e a gente conseguir fazer o direcionamento mais rápido.
ter um resumo do atendimento, a gente vai acompanhar os tickets semelhantes, que são tickets que aquele cliente já abriu em algum momento, ou se ele já tem algum ticket parecido em aberto, para a gente ter uma sugestão de fusão. Enfim, são alguns recursos que estão aqui na tela, que a gente vai ver durante a nossa apresentação, e eu vou passar cada um com vocês ali de forma prática, para a gente visualizar diretamente na tela, tá bom? Bom, para a gente avançar aqui, pessoal, seguinte, vamos para a prática. Aqui a ideia é a gente ir passando tópico por tópico, e eu vou avançando lá para a parte da tela da Zendesk para a gente acompanhar tudo isso funcionando diretamente na solução, tá? Antes da gente avançar para os recursos do copiloto ali que a gente viu na tela anterior, eu gostaria de trazer para vocês essa solução aqui, que é uma solução de IA Zendesk também, bem interessante para ajudar os nossos atendentes no dia a dia, tá? Anteriormente, né, quando essa solução aqui foi lançada pela Zendesk, ela fazia parte ali do copiloto, né, do pacote do copiloto, como uma solução adicional, tá? Então, o que seria essa solução? É um construtor de aplicativos, um app builder, uma ferramenta no-code, né? Ela é uma estrutura totalmente, uma estrutura que permite a gente fazer a criação de aplicativos com linguagem natural, via prompt, e nos ajuda ali a desenvolver aplicativos para o nosso dia a dia de atendimento. Então, quais dados que eu gostaria de ver no aplicativo que ajudaria meu agente de atendimento no dia a dia, no atendimento, de fato. Então, a gente consegue tanto criar aplicativos que usam recursos da própria Zendesk e são apresentados nesse aplicativo criado, como a gente também consegue criar aplicativos com conexões em plataformas externas para trazer recursos para dentro da Zendesk. Ou seja, um construtor de aplicativos, né, nativo para vocês utilizarem com linguagem natural, né, usando aqui a própria estrutura da Zendesk. Recentemente, a Zendesk anunciou que esse aplicativo agora ele já faz parte da suíte. Então, vocês não precisam ter a contratação do add-on do Copilot para utilizar essa função. Já fica disponível aí a partir da suíte Professional para os clientes que já têm esse pacote contratado, tá? Então, antes da gente avançar ali para os recursos do Copilot, eu gostaria de mostrar esse recurso para vocês, que é uma funcionalidade bem interessante da Zendesk, tá? Então, vamos juntos lá para a tela aqui da Zendesk, que eu vou mostrar para vocês como que a gente acessa essa ferramenta dentro da plataforma Zendesk e como que a gente pode juntos aqui criar um aplicativo. Então, vai ser bem interessante esse processo, tá? Só um minutinho. Então, vamos lá. Pessoal, aqui, painel Zendesk, né, que a gente já conhece, aqui, tela principal da Zendesk. Para a gente fazer o acesso a esse recurso, menu superior esquerdo, menu suspenso, a gente acessa aqui a central de administração. Dentro da central de administração, pessoal, nós temos aqui os menus laterais, né, o nosso menu lateral com os nossos recursos aqui, e a gente pode acessar aqui o menu aplicativos e integrações, tá? Dentro do menu aplicativos e integrações, nós temos aqui o recurso do criador de aplicativos. Pessoal, o criador de aplicativos, como eu disse, ele vai ajudar a gente a criar uma estratégia aqui de construção via prompt, ou seja, linguagem natural, tá? E como que isso funciona? Para que a gente crie um aplicativo, a gente vai acessar aqui esse botão na parte superior direita, iniciar uma conversa. A estrutura aqui ela vai solicitar para a gente onde que a gente quer disponibilizar esse aplicativo após ele ser gerado. Então, a gente pode disponibilizar ele tanto para tickets existentes, ali naquela barra lateral direita do ticket, ou a gente pode escolher algum outro local para disponibilizar esse aplicativo, tá? Somente para tickets novos, se eu quero ele na parte superior da tela, enfim, é onde ele vai ficar assim que ele estiver pronto. Bom, a partir do momento que a gente seleciona o local aqui do aplicativo, a gente avança aqui para a tela subsequente, que basicamente ele já disponibiliza para a gente uma caixa de texto aqui para que a gente já possa, né, descrever algum prompt para criar um aplicativo. Então pensem o seguinte, no meu dia a dia, eu gostaria de ter um aplicativo, né, na lateral ali do meu ticket que ajudasse meu atendente com alguma informação. Seja, por exemplo, informações sobre ele mesmo, né, sobre o atendente, informações sobre o cliente que está entrando em contato. Então, por exemplo, eu quero saber todos os últimos tickets que esse cliente já abriu comigo, qual que é o sentimento desse cliente nos últimos tickets, por exemplo, quantos tickets ele já abriu ao longo do tempo durante os atendimentos com o canal de vocês.
Então, como que a gente faz isso? A gente pode descrever isso aqui em linguagem natural. A gente preparou um prompt aqui para usar, né, durante essa apresentação, que ele funciona da seguinte forma. Eu vou colar aqui junto com vocês para a gente analisar junto, tá? Basicamente, eu solicito o seguinte para a criação de aplicativo. Eu gostaria de um aplicativo que apresentasse em formato de big numbers os seguintes itens. A quantidade total de tickets criados pelo solicitante, ou seja, quantos tickets esse solicitante já abriu, a quantidade total de tickets criadas por canal, ou seja, eu quero ver qual canal que esse cliente geralmente mais nos procura, se é o WhatsApp, se é o chat, se é o e-mail, e a quantidade de tickets criados pelo solicitante que ainda encontra-se aberto, tá? E considerando todos esses tickets, trazer uma ideia do sentimento do cliente também. Qual que é o sentimento desse cliente nos tickets que tem em aberto, né? Por exemplo, né? Qual que é a média de sentimento que ele tem? Bom, somente com essa estrutura aqui, pessoal, a gente já pode enviar esse prompt diretamente aqui nessa estrutura, e o próprio aplicativo já vai ajudar a gente a desenvolver uma estratégia aqui para a construção desse app. Antes dele iniciar aqui a construção, ele traz uma aprovação de plano. Ele mostra o seguinte, né? Eu vou exibir todos os tickets criados pelo solicitante em formato de big number, eu vou mostrar a quantidade de tickets ainda em aberto do solicitante e vou apresentar distribuição de tickets por canal. Então, ele me indica aqui exatamente o que ele vai apresentar de acordo ao meu prompt. E ele ainda me dá algumas sugestões, né? Ele fala aqui, ó, gostaria de ter algum dos seguintes recursos: análise de sentimento e filtro de período para visualizar métricas de diferentes intervalos. Legal, eu posso aceitar aqui essas sugestões e aprovar o plano e criar. Quando a gente aprova, pessoal, o plano que o construtor nos sugeriu aqui, a própria estrutura vai fazer a geração de um aplicativo. E após a conclusão de todo esse processo de construção, a prévia desse aplicativo já vai aparecer aqui nessa lateral, tá? Onde nessa telinha que está carregando. Então, nesse momento, ele está em processo de construção e até o final aqui ele já vai disponibilizar para a gente aqui o exemplo do aplicativo, tá? Ele demora um pouquinho, alguns minutinhos, já ele já vai ficar disponível. Bom, enquanto ele gera aqui. Aí, pessoal, acho que aproveitando, como o Felipe trouxe, isso é uma das coisas que a gente vai apresentar aqui. Então, vocês já estão vendo o potencial da solução do Zendesk Copilot dentro da Zendesk, como que isso pode chegar e pode impactar positivamente no seu dia a dia, tá? Então, é aquilo que a gente falou. Se você quer conhecer mais, se você quer ter uma ideia melhor, né, dos recursos ou, né, que até porque a gente não vai conseguir passar em todos aqui, esse já é o primeiro, mas eu quero entender mais, Thiago, esse lance aí do app, eu quero entender como que eu consigo conectar em outros sistemas, eu queria ter uma integração entre meus sistemas em Zendesk, quero, né, ter uma ajuda. Coloque aqui no chat, ó, gostaria de ter uma ideia melhor para construir um app mais personalizado para o meu dia a dia. Então, coloque aqui no chat, com certeza a gente vai conseguir ajudar vocês, mas aqui já dá para vocês terem uma ideia bacana do que vai ser possível melhorar no dia a dia da sua operação. Legal, obrigadão, Thiagão. Bom, pessoal, então, o que é interessante, né? Assim que ele gera aqui um aplicativo, ele já nos traz aqui uma prévia de como esse aplicativo ficaria ali na lateral do ticket. Existem algumas possibilidades da gente já pedir diretamente aqui para o prompt para fazer alterações de layout, né? Mudar a cor, por exemplo, do aplicativo, essa parte mais visual. Mas o interessante é a gente conseguir já tanto testar esse aplicativo diretamente aqui, ou caso seja exatamente isso que vocês precisam, a gente já publica e isso fica disponível como um aplicativo direto para instalação. Então, aqui todos os dados que eu pedi, ó, a quantidade total de tickets criados, a quantidade de tickets em aberto, a quantidade, os canais, né, ou seja, né, por quais canais esse cliente mais nos acessa, e o sentimento do cliente já ficaria nesse formato aqui dentro do aplicativo. Lógico que aqui é uma versão prévia, né? Eu vou mostrar para vocês lá dentro do ticket posteriormente, na hora que a gente estiver dentro da parte prática, como que ele ficaria no dia a dia, a gente já tem um criado, tá bom? Bom, pessoal, então voltando aqui para a nossa apresentação, vamos de fato agora avançar aqui
para alguns recursos, né, que estão agora disponíveis no Copiloto. Para a gente iniciar, eu gostaria de trazer uma explicação para vocês dessas previsões de triagem inteligente e detecção de entidade. O que seriam esses recursos? A gente vai ver ali dentro de um ticket. Basicamente, durante o atendimento, assim que a gente recebe um ticket, essa IA ela já consegue identificar principalmente qual que foi a intenção desse cliente ao abrir aquele chamado. Então, com essa intenção, esse modelo, né, o modelo de IA ele já identifica essa intenção, a própria IA já consegue fazer um rótulo desse atendimento. O que seria esse rótulo? É um tópico lá em cima, é uma etiqueta no topo da tela que já indica exatamente qual que foi a intenção desse cliente no momento da abertura. Ao lado desse tópico, vocês verão um item de sentimento. Esse sentimento também é muito importante, porque ele vai trazer exatamente qual que é a temperatura da interação daquele cliente naquele momento. Se aquele cliente está neutro, se aquele cliente está com sentimento negativo, ou ele está com sentimento positivo. Esses dois itens que a gente vai ver ali durante o atendimento, eles já são muito importantes, porque eles ajudam a gente a fazer o balizamento desse atendimento. Né? Se eu já sei o tópico, né? Se eu já sei qual que é a intenção desse cliente, eu já posso executar uma série de ações. Eu já posso usar esse rótulo para fazer preenchimento de campos, para ajudar a gente a fazer essa tabulação do atendimento, ou até mesmo já fazer algum encaminhamento via gatilho para algum responsável, algum especialista que vai atender aquele tipo de demanda. Tá? E o sentimento também é bem importante, porque a gente pode trabalhar com esse sentimento para atuar ali num modelo de resposta talvez mais rápido, ou mandar ali também para algum especialista. Então, meu cliente está com sentimento negativo, eu vou tentar priorizar esse atendimento na fila. Então, eu consigo trabalhar ali com uma estratégia de SLA e gatilhos para a gente tentar jogar esse atendimento à frente dos demais, tá bom? Outros recursos que a gente vai ver ali são as entidades e linguagem. Linguagem é um recurso que nos ajuda ali, para quem tem atendimento em mais de um idioma, ter uma tradução simultânea ali quando o cliente entrar com um idioma diferente do padrão, tá bom? Então, isso ajuda o atendente tanto na recepção desse atendimento, quanto também nas respostas. Bom, veremos isso no atendimento. As entidades também são importantes, ajudam a gente já a identificar alguns pontos dentro da conversa que já ajuda a gente a fazer preenchimento de campo automático. Então, imagine que o cliente já mandou ali um número de CPF na conversa, vocês querem preencher algum campo com esse número de CPF. Então, a gente já consegue, através ali de um modelo de identificação mesmo dentro da conversa, pegar aquele número de CPF e já preencher um campo de forma automática, sem precisar que o agente faça esse processo. Outro recurso que a gente vai ver também são os resumos de ticket. Isso ajuda bastante em diversas situações. Para quem já utiliza IA no primeiro atendimento, é muito importante, porque para um atendimento onde o cliente já está interagindo com a IA, né, então ele já tirou dúvidas com a IA, ele já estava interagindo, tendo uma conversa com a IA inicial ali, e quando ele é transferido para atendimento, já há ali uma grande conversa, muitas vezes, entre o cliente e a IA inicial. Então, a gente tem um resumo que já vai fazer uma síntese completa do que aconteceu até aquele momento da conversa. Então, o resumo serve tanto para esse primeiro momento, para o atendente já saber de fato, de forma resumida, o que se trata o ticket, ou no momento de uma transferência. Eu preciso encaminhar o meu ticket da minha área para uma outra área, e que essa pessoa que vai receber nessa área secundária também pode usar o resumo para se inteirar ali do atendimento, sem precisar fazer aquela rolagem e ler toda a conversa. Esse daqui é bem interessante, né? A gente tem também a funcionalidade de tickets semelhantes e sugestão de fusão. Então, basicamente, é uma funcionalidade que nos ajuda a entender se esse cliente já tem algum ticket em aberto que tem alguma relação com aquele atendimento que está acontecendo naquele momento. Então, a própria IA vai te sugerir ali alguns tickets que merecem, né, ter uma atenção especial. Então, bom, tem um ticket desse mesmo cliente em aberto em outro canal. O cliente está falando por WhatsApp, tem um ticket no chat. Será que o cliente não está falando da mesma coisa nos dois atendimentos? Então, ele já vai trazer ali esse insight para que você valide e, caso seja o mesmo tema, alinhar a expectativa com o cliente e fazer a unificação do atendimento. Ou seja, a gente faz a fusão dos dois tickets, mantendo ali o atendimento no canal que o cliente preferir. Tá? E também a gente consegue visualizar tickets que já foram finalizados desse cliente que possa ter alguma relação também com o ticket que ele está atendendo. Então, a gente consegue visualizar ali na lateral do ticket todos esses recursos, tá bom? Então, pessoal, esses 3 itens aqui, eu vou apresentar lá para vocês lá na plataforma, depois a gente volta para a explicação dos demais aqui, tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso painel de atendimento.
E eu vou pegar um dos tickets que eu tenho aqui, eu vou fazer um formato aqui com vocês, basicamente, né, da gente já recebendo um ticket. Então, aqui a gente já tem alguns atendimentos em aberto dentro da solução. Eu vou fazer aqui um papel dos dois, né, dos dois cenários, tanto vou fazer o papel aqui do atendente como do cliente também interagindo em alguns momentos. Então, a gente já consegue visualizar aqui, pessoal, que esse é um ticket, é um atendimento que veio do canal de WhatsApp, tá? É um caso, eu resolvi até escolher um caso de uso bem comum para todos, acredito, né, que é um caso de uso de e-commerce. Então, é um caso de uso mais próximo do nosso dia a dia, que é uma solicitação de troca, uma solicitação de produtos com defeito. Então, fica até um pouco mais fácil de todos entenderem, porque é um cenário comum aí no nosso dia a dia pessoal mesmo, né? Então, aqui, pessoal, basicamente, onde a gente já identifica esses recursos que a gente falou ali anteriormente, tá? Logo no topo da tela, os dois itens que aparecem logo aqui em cima, que é o tópico e o sentimento, eles vão ter exatamente aquele papel que eu falei, tá? Já rotular o atendimento com algumas informações que serão importantes para a gente balizar esse atendimento da melhor forma. O tópico, como que ele funciona? A Zendesk já tem ali alguns tópicos pré-definidos, configurados de forma padrão. Então, dependendo ali da intenção do cliente, esses tópicos serão... esse ticket será rotulado com um desses tópicos. Mas o que é interessante? Vocês poderão também criar os próprios tópicos de vocês com linguagem natural também. E funciona da uma ideia de prompt, né? Sempre que a intenção do cliente for X, eu quero que ele aplique esse tópico. Então, vocês terão os próprios da Zendesk, que são os padrões, e também poderão criar alguns customizados. O que é interessante também, além desses tópicos que vocês poderão criar, a própria Zendesk já vai indicar algumas recomendações de tópicos para vocês. Conforme vocês vão recebendo tickets dentro da plataforma, a própria IA já vai identificando essas intenções e já vai gerando recomendações de tópicos para que vocês possam aprovar. Então, lá no copiloto do administrador, que a gente vai ter uma sessão para mostrar isso para todo mundo também, vocês terão ali uma estrutura completa para acompanhar, a partir de determinados tickets, tópicos que foram gerados automaticamente para vocês somente aprovarem. Então, trazendo aqui uma ideia, o que dá para a gente fazer com tópico, pessoal? Com tópico, a gente pode trabalhar aqui com gatilhos dentro da própria Zendesk, que olha para essa intenção de tópico e já nos ajuda aqui a fazer algum preenchimento de campo, como, por exemplo, um preenchimento de motivo de troca, motivo de contato, aqui no meu caso é um motivo de troca, ou até mesmo um encaminhamento para uma área correta. Essas são duas funções que eu já pensei aqui em trazer, que são sugestões. Mas vocês podem pensar que esses tópicos podem servir como condições para qualquer tipo de ação via gatilho dentro da solução. Então, vocês podem usar os tópicos como condições, tá? O sentimento também é bem interessante, porque ele vai trazer aqui uma ideia, né, da temperatura desse atendimento atual, e a gente pode usar isso para definir o tempo de resposta, tá? Essa é uma sugestão. Sempre que o meu ticket tiver um sentimento negativo ou muito negativo, eu quero alterar uma prioridade do atendimento para urgente, por exemplo, e com essa prioridade eu quero ativar um SLA específico, tá? Nesse caso aqui é um ticket que eu já tinha criado, então ele está com o SLA vencido já, mas a ideia é que vocês coloquem ali, normalmente para tickets com sentimento negativo, um tempo de resposta mais curto, tá bom? Bom, dois itens aqui, né, que a gente já pode utilizar. Teremos logo abaixo também o resumo, né, do ticket. Então, basicamente, ao longo da conversa, o próprio Copilot já vai atualizando esse resumo para vocês. Então, ao final lá do atendimento, ou em qualquer etapa do atendimento, vocês já terão aqui, de forma sintetizada, o que aconteceu durante o andamento dessa conversa, tá bom? Fica aqui também. Bom, pontos importantes, pessoal. O sentimento ele pode se alterar ao longo da conversa, como também o resumo e também o tópico. Isso é configurável, tá? Caso vocês queiram manter a mesma intenção, né, que o cliente abriu o chamado. Então, o cliente abriu um chamado com vocês, a intenção era substituir produtos quebrados ou com defeito. Se vocês não quiserem que isso se altere ao longo da conversa, ou seja, o cliente trouxe um outro tema na conversa. Se vocês não quiserem que isso se altere para o próximo tema, existe uma flag que vocês conseguem ativar para que o tópico não se modifique, tá bom? Mas é configurável, a gente consegue ajustar esses pontos.
O sentimento, vocês podem ir acompanhando, né? Um ticket que começou com sentimento negativo e terminou com sentimento positivo. Então, a gente consegue ir alterando essas nuances, mudando ao longo da conversa. Bom, e aí além da triagem inteligente, né? A gente tem alguns recursos também que fazem parte da triagem inteligente, que já nos ajuda a identificar informações dentro do ticket para nos ajudar a preencher campos. A gente vai ver ali, quando a gente passar para a parte da autoassistência, que é a geração de respostas, esse recurso chamado entidade funcionando, que basicamente é a própria IA identificar ali alguns dados padrões dentro da conversa para ajudar a gente já a preencher campos de forma automática, tá? Bom, além aqui, pessoal, já passo aqui para a parte da assistência automática, mas eu vou passar aqui para a parte direita da tela, tá? Então, outro recurso do Copilot que a gente falou ali no slide um pouco antes, são os tickets relacionados aqui. Então, durante uma interação com o cliente, né, sempre que vocês receberem um ticket, vocês poderão, né, olhar para esse item chamado tickets relacionados, que faz parte do Copilot, que ele vai te indicar se existe algum ticket em aberto, né, que possa ter relação com aquele que você está atendendo. Então, ele até traz aqui em formato de texto. Avalie os tickets não resolvidos recentes do mesmo solicitante para fundir neste ticket atual. Então, vocês poderão, usando essa estratégia aqui, essa estrutura, clicar aqui nesse ticket e verificar se ele faz parte, se ele tem a mesma, se ele tem alguma ligação com o ticket que vocês estão atendendo. É um ticket da mesma pessoa, do mesmo cliente que abriu, e aí vale a pena olhar se o tópico aqui ou a intenção da conversa aqui é a mesma para os dois temas, tá? Para os dois canais, perdão. E aí o que é interessante, sendo o mesmo tema, por dois canais diferentes, o recomendável é alinhar essa expectativa com o cliente, entender por qual canal que ele deseja continuar, ele iniciou por dois canais diferentes, e iniciar essa fusão. Então, vocês podem selecionar aqui e fundir o ticket um do outro, ou seja, ele vai continuar o atendimento pelo ticket que o cliente preferir, tá? Eu vou manter esses dois abertos por enquanto, porque eu vou utilizar os dois também para trazer mais algumas explicações para vocês. Bom, pessoal, vou voltar ali para o slide, para a gente voltar para mais alguns recursos aqui. Só um minutinho. Então, recapitulando, né, a gente viu ali, né, as previsões de triagem inteligente, vimos o resumo do ticket e vimos a função ali de sugestões de respostas, tá? Perdão, de sugestão de fusão de ticket. Agora, pessoal, a gente passa aqui para uma outra estrutura também da mesma solução, do Copilot, que é assistência inteligente para comunicação com os clientes. O Thiago falou isso mesmo, pessoal, qualquer coisa pode ir colocando aí no chat que a gente vai ajudando vocês. Mais três recursos aqui do Copilot que é bem interessante, são agora as estruturas que a gente tem para nos ajudar a responder esse cliente e ser mais efetivo, né? Ou seja, ser mais produtivo ali no atendimento. Então, o que nós teremos aqui de recurso do Copilot? Primeiras respostas sugeridas. O que seria isso? As primeiras respostas sugeridas vão utilizar ali tanto recursos dos artigos da central de ajuda, como de macros aplicadas anteriormente, para sugerir uma primeira resposta para o seu cliente. Ou seja, é uma sugestão viabilizada pela IA para que você dê aquela primeira resposta, para você já tentar vencer aquele SLA de primeira resposta no menor tempo possível, tá? Além dessa primeira resposta sugerida, nós teremos ali também nas interações a possibilidade de utilizar recursos de aprimoramento de redação. Então, a gente pode, ao invés, né, de utilizar outros recursos, saídas em desk para formatar o texto para a gente antes de enviar para o cliente, a gente já tem ali uma canetinha mágica que ajuda a gente a formatar esse texto. Tanto com alguns recursos padrões que tem ali, que é um expandir tamanho, simplificar, né, reescrever no tom, como também a gente pode digitar ali um prompt para ajudar a gente a formatar o texto da melhor forma possível, tá bom? E além disso, pessoal, existe também ali por trás, né, desses recursos que vão aparecer para a gente, as orientações de comunicação. Basicamente, as orientações de comunicação são diretrizes que a gente vai ensinar a IA. Então, a gente pode já trazer ali uma série de diretrizes escrita em linguagem natural que essa IA deve seguir na hora de gerar sugestões de respostas para o seu agente. Um ponto importante, pessoal, antes de avançar aqui para o próximo recurso,
é que o copiloto, né, como o próprio nome diz, ele é um copiloto do agente, né? Ele não vai assumir o controle das respostas. Ele sempre vai sugerir respostas. Nós veremos ali durante a interação, agora nos próximos tópicos, que a gente vai ter alguns recursos que podem ser automáticos, como, por exemplo, consultas externas. Eu quero conectar uma API para ele já fazer uma consulta para mim numa outra base e já retornar ali um dado. A gente vai ver que esse processo de consulta a gente pode deixar ele pré-aprovado, mas a resposta de fato para o cliente final, ela vai depender da aprovação do agente. O agente vai ter que aceitar ou não aquela sugestão que o copiloto der. Bom, e aqui de fato a assistência automática, né, que ela utiliza aí um modelo de linguagem LLM para analisar o ticket e sugerir soluções para o agente. Essas soluções podem ser de fato a própria resposta já sendo enviada, como por exemplo executar algum tipo de ação, seja dentro da própria Zendesk ou até mesmo externa, seja uma consulta, uma atualização de dados em alguma outra solução também. Tá? Bom, pessoal, vamos voltar agora aqui para a plataforma para a gente ver esses recursos aqui na prática também. Então, voltando aqui, pessoal, a gente tem 2 tickets em aberto aqui. Eu vou até fazer a utilização desse segundo que a gente tem aqui para já apresentar para vocês esse recurso. Dentro desse ticket, pessoal, é um ticket que a gente recebeu aqui pelo canal de mensagem, que é o canal de chat, né, o Web Widget Zendesk. E dentro aqui do atendimento, que tem a mesma intenção ali do WhatsApp, a gente já consegue visualizar logo aqui embaixo que existe uma sugestão viabilizada por IA generativa. É uma resposta gerada por IA. Basicamente, qual que foi o contexto aqui da conversa? O cliente entrou em contato, informando que ele recebeu um dos itens do pedido dele danificado e que, infelizmente, atrapalhou totalmente o evento que ele tinha, né? O sentimento aqui ficou negativo, a gente já entendeu que esse cliente não está 100% satisfeito com a situação, e a própria IA já sugeriu uma primeira resposta. Então, ela sugere você já mandar uma primeira resposta. Então, olá, Augusto, né, aqui, ele está pegando o nome da minha base, mas entendo a sua preocupação com o item danificado, estou aqui para ajudar você a resolver isso. Preciso de um tempinho para verificar as informações necessárias e orientar você da melhor forma possível. Essa primeira resposta, pessoal, ela pode ser aceita ou não pelo seu atendente, como também ela pode ser editada, né, se o próprio atendente der um tab aqui, né, quero ajustar aqui para o novo cadastro que a gente fez. Quero colocar o nome dele é Felipe Santos. Legal. Posso ajustar. Eu posso tanto aceitar o que a IA me sugeriu, como eu não preciso aceitar essa resposta. Eu posso assumir o controle aqui do atendimento. O que gera essa primeira resposta sugerida? O copiloto ele sempre vai ter ele tem uma sequência de prioridades para sugerir respostas. A primeira delas é o que a gente chama de procedimento. Procedimento é uma estrutura de passo a passo pré-configurado para que, em determinada situação identificada pela IA, a IA vai sugerindo respostas para o seu agente de atendimento, seguindo um passo a passo pré-definido chamado procedimento. A segunda estrutura, caso não exista um procedimento pré-configurado, é olhar para a base de conhecimento. A base de conhecimento, para quem não conhece, é aquela central de ajuda Zendesk, onde a gente faz o cadastro de todos os artigos. Então, ele olha para essa base de conhecimento a fim de encontrar informações que possam ajudar ele a gerar uma primeira resposta ou ajudar o atendente aqui nessa primeira interação. Caso não exista nenhum procedimento, nenhuma base de conhecimento configurada, essa IA vai olhar para a terceira opção, que são tickets semelhantes resolvidos anteriormente que tinham o mesmo tópico e o que foi respondido pelo agente anteriormente. Então, tem essa sequência, tá? Então, sempre que vocês tiverem um procedimento pré-cadastrado, o Copilot sempre vai olhar primeiro para o procedimento. Caso não exista um procedimento, ele vai tentar sugerir uma resposta usando base de conhecimento. Caso não tenha nenhuma das duas, ele usa os tickets anteriores resolvidos, tá bom? Então, pessoal, vindo aqui para essa estrutura, a gente já consegue visualizar aqui alguns pontos importantes, tá? Aqui na parte inferior, ele já ativou aqui no meu caso, né, para esse caso de WhatsApp de substituição de produtos quebrados, uma sugestão. Então, ele me trouxe aqui que eu tenho uma nova sugestão aberta aqui para a gente aprovar ou não, tá? E ele já me trouxe aqui um próximo passo que eu devo executar nesse tipo de atendimento, tá? Em sequência, eu mostro para vocês como que a gente fez essa construção do procedimento. Mas o que ele já me sugeriu de resposta? Obrigado por informar seu e-mail.
aqui era uma estrutura que minha IA inicial cobrou aqui do cliente, né? E para dar continuidade à troca do seu item identificado, preciso que você me informe o número do pedido, por favor. Então aqui, pessoal, eu como atendente, eu posso tanto editar essa mensagem, incluir alguma informação que eu queira nessa mensagem viabilizada aqui pela IA, como eu posso somente acatar e aprovar e disparar isso para o cliente. Qual que é o ganho disso no dia a dia? Imaginem que vocês estejam atendendo mais de um ticket ao mesmo tempo, né? Então, eu estou atendendo 3, 4 tickets ao mesmo tempo. Se para situações que exigem um processo padrão, a gente já tem um fluxo pré-configurado, ou seja, já tem um fluxo padrão configurado, a gente já pode ficar mais tranquilo, né? Enquanto eu estou lá atendendo o quarto ticket, o primeiro ticket já tá aguardando uma mensagem do cliente e já gerando uma próxima resposta. Então, eu consigo ficar tranquilo, que eu já tenho um processo padrão configurado, que eu posso acatar aqui a sugestão da IA. Uma vez que eu aprovo aqui a mensagem, automaticamente ele vai disparar essa mensagem lá para o cliente em seu nome, ou seja, como o seu nome, o nome do atribuído tivesse enviado, e a gente fica aguardando aqui o retorno do cliente, tá? Ele sempre vai indicar aqui na lateral do ticket, aqui na assistência automática, que a gente está aguardando aqui a resposta do cliente nesse momento. Eu vou simular aqui, pessoal, eu estou com... Vocês não estão vendo aí na tela, né, mas vocês verão aí a resposta. Eu vou passar aqui o número do pedido que a gente tem, para vocês verem. Vou passar aqui rapidinho. Bom, vai chegar aqui a mensagem. E aí o que é interessante, pessoal? A gente consegue, né, dentro já das interações aqui entre agente e cliente, já identificar alguns dados que são padrões. Então, por exemplo, quando eu falei de entidades aqui dentro do copiloto, é basicamente uma forma dele já identificar padrões na conversa. Então, são expressões que são padrões dentro de um determinado tema. Então, por exemplo, no meu caso, o número do pedido sempre começava com ORD, por exemplo, que é uma expressão, né, uma expressão padrão. Então, eu consigo ensinar a minha IA que sempre que um cliente digitar algo parecido com ORD, algum número, isso provavelmente significa o número de um pedido. Então, a própria IA já consegue identificar isso dentro da conversa e já me ajudar a preencher um campo, sem precisar que eu tenha que copiar e já colocar essa informação lá manualmente, tá? E aí, o que a gente já pode trazer aqui também de assistência automática? Além das respostas que ela vai sugerindo, ela também pode executar ações, tá? Essas ações, pessoal, podem ser qualquer coisa, né? Então, por exemplo, uma ação, ela pode ser, por exemplo, mudar o status do atendimento, de aberto para pendente, de pendente para espera para resolvido. Uma ação pode ser, por exemplo, alterar um campo, né, um motivo de contato, pode ser alterar, por exemplo, o atribuído do ticket, alterar o grupo, enfim, são ações que a gente pode executar mediante alguma condição. E dentro das Zendesk, a gente tem um item chamado ações personalizadas, que conversa diretamente com o Copilot. Basicamente, a gente, dentro das ações personalizadas, a gente consegue fazer uma configuração de uma integração. Então, por exemplo, caso vocês queiram que o próprio Copilot faça uma consulta numa outra plataforma, numa outra API, a gente consegue fazer essa integração nas ações personalizadas e, dentro do procedimento, pedir que o Copilot consulte esse dado, tá? Então, aqui, por exemplo, nesse caso, o próprio Copilot está me pedindo, né, ele está pedindo para o atendente se ele pode executar o processo de consulta de detalhes do pedido, que é uma ação pré-configurada que eu fiz. Esse processo aqui, pessoal, de aprovação, quando a gente fala de consultar dados, executar alguma ação, esse processo ele pode ser pré-aprovado, ou seja, é uma função que eu poderia fazer com que a IA já consultasse para mim sem me pedir para aprovar, tá? A única coisa que ele não vai fazer sozinho é disparar a mensagem para o cliente de resposta. Agora, essas ações a gente consegue deixar como pré-aprovado, tá bom? Então, aqui, quando eu aprovar esse processo, o que vai acontecer? A própria IA vai executar esse processo de busca numa outra plataforma. Depois eu aproveito o tempo ali para mostrar para vocês rapidinho, mas ele vai fazer uma consulta e nesse retorno das informações, a própria IA vai montar aqui uma sugestão de resposta para que eu possa enviar para o cliente também. Então, ele executou aqui, só para vocês verem, até vou pedir para vocês não repararem aqui os produtos, né, os itens aqui dos produtos, e mostro para vocês de onde ele buscou essas informações. Então, ele falou, obrigado por enviar o número do seu pedido, só para confirmar, você deseja trocar o seguinte item,
Então, ele identificou lá na API que existe um produto, no caso aqui chamado tênis Nike preto, tá? Pedi também para vocês não repararem a data, porque é um ambiente teste. E ele questiona, né? Ele gerou essa resposta. É esse produto que veio danificado e que você gostaria de trocar? Se for outro, me avise qual é, por favor. Eu, como atendente, como eu disse, eu posso editar essa mensagem ou eu posso só acatar, aprovando. Nesse processo aqui, pessoal, o interessante é que a gente já consegue, a partir da resposta do cliente, então deixa eu só responder aqui. A gente já consegue encaminhar essa informação e também os campos já começam a ser preenchidos, tá? Como aqui ele já tinha identificado, né, na sequência aqui que um produto estava na frente do campo produto, ele já me fez o preenchimento também. Caso o cliente tivesse falado outro, né, outro produto aqui, a própria IA ia identificar também que existe ali uma entidade para isso e também já ia fazer a alteração automática para mim aqui do campo, se fosse algum outro, tá? Bom, pessoal, em sequência do atendimento, todos esses passos que vocês estão vendo aqui, como por exemplo esse próximo, né? Obrigado por confirmar, só preciso saber qual opção que você prefere, trocar pelo mesmo produto, trocar por produto diferente. Tudo isso está seguindo o procedimento que eu fiz com o pré-cadastro. Isso quer dizer o quê? Que se existe um processo padrão que o atendente humano faria manualmente, que é uma sequência de perguntas, que é uma ação que o atendente sempre executa a mesma coisa numa determinada situação, é um ótimo case, é um ótimo caso para a gente criar um procedimento. E nesse procedimento, a gente vai definir em etapas exatamente o que a IA deve fazer em cada situação da conversa. Bom, a partir daqui a gente já pode ir aprovando, tá, essas respostas aqui do copiloto e o cliente vai continuando interagindo da mesma forma. Então, vou colocar aqui... trocar pelo mesmo produto. Assim que o cliente responde, a IA continua trabalhando novamente para gerar a próxima resposta. De onde, pessoal, que a IA buscou essas informações? Tá? Existem aqui como eu falei, né, duas formas, né, três formas dela gerar essa assistência automática, essa resposta. Caso vocês tenham esse procedimento cadastrado, onde que ele fica? O procedimento, um acesso simples a ele, é vocês clicarem aqui, irem até a sua base de conhecimento, e até a base de conhecimento. Tá? Eu tenho aqui a base de conhecimento fictícia aqui da minha marca, e aqui dentro da base de conhecimento, vocês podem ter acesso aqui aos procedimentos. Então, da mesma forma que vocês cadastram artigos, né, por texto dentro da base de conhecimento, vocês podem também vir aqui e incluir um procedimento. Esse item procedimento ele só vai estar disponível quando o Copilot, né, estiver habilitado na conta de vocês. Eu vou voltar depois ali falando de alguns recursos, mas os recursos lá do início, que é a triagem inteligente e o sentimento, que fazem parte do Copilot, já estão disponíveis para todas as suítes, independente da contratação. Esses que eu estou mostrando agora fazem parte do copiloto mesmo, precisa desse add-on. Bom, aqui, pessoal, para vocês verem, sempre que vocês forem construir um procedimento, ele vai abrir uma tela como essa, que é uma tela em branco, onde vocês podem descrever em linguagem comum o que vocês querem que a IA sugira para o seu atendente durante ali o processo de resposta. Então aqui, pessoal, literalmente, vocês podem começar a construir o procedimento de vocês em passo a passo. Pode ser passo 1, passo 2, passo 3, e vocês podem ir descrevendo tudo isso. Eu tenho alguns aqui já criados, que é o que a gente usou para gerar essas respostas que vocês viram ali, que é justamente o procedimento de troca. Eu vou pegar ele aqui, para vocês visualizarem como que a gente fez essa construção. Então, o que a IA vai executar quando ela identificar que o tópico ali, que a intenção do cliente é troca de produtos? Ela sempre vai executar exatamente esse procedimento. Se vocês viram ali no início da conversa, ela identificou que o cliente queria fazer uma troca, mas ele não tinha falado sobre o número do pedido, né, de início. Então, o primeiro item aqui do meu procedimento de troca era consultar, era garantir que exista esse número de pedido dentro da conversa. Então, eu tinha colocado, caso o cliente não tenha informado o código do pedido na conversa, solicitar o código de pedido que poderá ser interpretado como Order ID. Aqui é um processo. Basicamente, a gente consegue fazer com que a IA olhe se o cliente já informou o número, caso ele não tenha informado, ela pede. Tá?
Bom, e as etapas subsequentes aqui, pessoal, eu fui descrevendo exatamente em linguagem natural. Aquele processo que a IA fez a consulta dos itens, né, do pedido, foi uma consulta via API. Então, como que funciona? Diretamente aqui em linguagem natural, no passo 2, eu coloquei, após o cliente informar o código do pedido, realizar a ação de consultar detalhes do pedido, considerando o código informado como Order ID. Esse processo aqui, pessoal, somente de falar da seguinte forma, uma ação de consultar detalhes do pedido, ele já entende que isso aqui é uma ação personalizada. Então, dentro da Zendesk, mostrando rapidamente para vocês, existe aqui, para ficar claro, o que a gente chama de ações personalizadas. E dentro das ações personalizadas, a gente pode ter um fluxo, por exemplo, de... Vou pegar esse daqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Deixa eu testar esse daqui para vocês verem. Ó, isso daqui é uma integração que foi feita, né, uma integração teste, onde ele faz a busca de uma busca, né, a partir de um dado padrão, que no caso aqui era o número do pedido, ele faz a busca em outro sistema e retorna dados da API vindos desse sistema. Né? Então aqui é uma integração, está retornando dado via JSON, e ele faz o mapeamento dos campos. Com esses itens, a IA ela consegue fazer essa leitura e gerar aquela resposta que vocês viram. Então, a gente consegue usar o fluxo de ações personalizadas, que são de integrações, onde a gente indica qual que é esse sistema que a gente integrou, diretamente com uma ação personalizada do copiloto. Tá bom? Bom, pessoal, e seguindo aqui o passo do meu procedimento, eu sigo aqui etapas, né, que a minha IA vai sugerir para o meu atendente até a etapa final, que é ali passar ali o código de postagem na sexta etapa, e na sétima etapa ele encerra o ticket, tá? No final ali do atendimento, assim que ele passou por todos os itens, ele já manda o ticket para encerrado, porque aí já tinha finalizado o processo, né? O cliente vai mandar o código, vai mandar a postagem de reversa e finalizaria. Então, encerra o ticket por aqui. Então, é um exercício para todos pensarem, né? Existem processos no nosso atendimento que são padrões, a gente executa sempre as mesmas perguntas, executa o mesmo processo. Será que daria para a gente já criar esse passo a passo no procedimento para que isso já seja sugerido para os nossos atendentes? Então, é um exercício bem legal para se pensar e ajuda tanto atendentes que já estão no dia a dia a serem mais produtivos, como também ajuda atendentes novos, né? Aquele atendente que está no início no início da operação de atendimento, precisa de um processo de rampagem mais rápida, além de contar com os colaboradores amigos ali do dia a dia, ele pode contar também com um assistente virtual dentro da solução para ajudar ele a gerar as respostas, tá bom? Bom, pessoal, e aí durante a interação aqui, o atendente ele pode tanto ir aprovando, como a gente falou, como ele pode fechar a sugestão de assistência automática. Então, quando um atendente ele fecha essa sugestão de assistência automática, ele assume o controle da resposta, que é o que a gente está acostumado, tá? Então, aqui a gente poderia usar aquele recurso que eu falei, que é o aprimorar redação, para ajudar a gente a escrever tudo da melhor forma possível aqui. Então, por exemplo, vou enviar o seu código de rastreio. Interessante, pessoal, que a gente escuta muito falar isso, né, em frentes de atendimento, que é o atendente, para não cometer erros ortográficos, né, erros de concordância verbal ali na hora de escrever, de copiar tudo antes de enviar, copiar todo o texto, né, antes de enviar um e-mail, antes de mandar um chat ali para o cliente, jogar no chat GPT, pedir para formatar e depois copiar novamente e colocar lá na conversa. Então, a Zendesk, pensando nisso, também deixou aqui essa canetinha mágica para a gente tanto usar os recursos que já estão aqui, que é o expandir, simplificar, ou reescrever no seu tom, como até mesmo usar esse recurso aqui, que fica aqui embaixo, que é um prompt também, em linguagem natural, que você pode pedir exatamente o que você quer que a IA faça com esse texto. Então, a gente pode colocar aqui, aumente o tamanho do texto, corrija possíveis erros. Então, ao executar esse prompt, pessoal, o texto aqui que a gente tinha colocado é impactado ali pela canetinha mágica, tá? Então, ele ajuda a gente a formatar o texto da melhor forma e corrigir possíveis erros, não precisando sair aqui da Zendesk para fazer esse processo, tá bom?
Bom, pessoal, aí, só para ver antes de passar para os relatórios, deixa eu ver como que a gente está de tempo. Agora é 4 horas. Thiago, você tem algum ponto para complementar? Eu posso passar aqui para a parte de analítica para eles? Pode ir, Felipão, pode ir para a parte analítica aí, que ainda temos o sorteio no final, então eu acredito que Exato. terminando a parte de relatórios, aí a gente já pode ir para o sorteio e dar os 15 minutinhos. Perfeito, então. Pessoal, bom, a parte aqui do ticket, tá, da parte de atendimento, eu tentei trazer os principais recursos aqui para vocês visualizarem, tá? Recursos que ajudam bastante no dia a dia, né? São esses que vocês viram aqui. E aí, para a gente acompanhar se esses recursos estão sendo utilizados ou não dentro da nossa operação, como que está o desempenho do uso desses recursos, a Zendesk, dentro lá do painel de análise, a Zendesk disponibiliza, deixa eu só fechar esses aqui, disponibiliza aqui, dentro de painéis, 2 relatórios para o Copilot. Tá? Esses 2 relatórios são bem interessantes. Um deles é o relatório de triagem inteligente e o outro relatório é a produtividade do agente. Tá? Eu deixei eles abertos aqui em cima para a gente ver os dois aqui juntos. Tá? Esse relatório aqui, pessoal, de produtividade do agente, ele vai trazer uma visão geral para vocês em dados aqui de como que os recursos do Copilot estão impactando o atendimento do seu agente, tá? Basicamente, quando a gente filtra aqui uma data, a gente já consegue, tá? Além do filtro de data, a gente consegue filtrar por departamento, a gente consegue filtrar por agente de atendimento. Então, caso vocês queiram ver aquele determinado agente, ele está aceitando ali as sugestões do Copilot, ele está mais recusando do que está aceitando as sugestões. Então, vocês podem filtrar por um agente ou visualizar aqui numa visão geral. Então, basicamente, ele traz aqui algumas visões importantes, tá? Não vou passar por todas as métricas por conta do tempo, mas aqui, por exemplo, são dentro desse período tickets que tiveram todas as sugestões todas as sugestões de autoassistência ali aceitas pelo atendente, tá? Que são aquelas respostas que vão aparecendo ali embaixo, né? Então, conforme a gente vai aprovando, né? Se a gente aprovar todas as sugestões que a IA sugeriu, ele vai incluindo aqui que todos os tickets foram impactados. Só um minutinho. Temos também aqui quantidade de agentes, né? Quais os agentes que estão utilizando a solução, né? Então, os agentes que estão fazendo uso ali da assistência automática. Então, a gente consegue visualizar. A partir do momento que um agente ele aceitar a primeira sugestão ali de resposta, ele já entra aqui para esse relatório, tá? Uma vez que ele aceitou uma, ele já passou a utilizar ali as sugestões automáticas. Sugestões aplicadas, e aqui, né, um score aqui, um ranking, né, um rate aqui no caso de quantos %, né, dos tickets que vocês estão atendendo estão sendo impactados ali pelo AutoAssist. Aí vocês podem ir, né, destrinchando aqui pelos gráficos, né, que fica um pouquinho mais fácil de entender. Então aqui tem, por exemplo, né, ações que foram aceitas, aqui 16%, né, das ações foram aceitas. Aqui a gente tem 37% que são as respostas, né, sugeridas foram aceitas, e a gente também tem as porcentagens, né, dentro de todos esses tickets, de quantos também que a gente teve a recusa ali do agente de atendimento para a resposta sugerida. Então, vocês conseguem acompanhar por aqui. Aqui também fica disponível ações que foram executadas pela assistência automática. Então, por exemplo, aceitações de resposta, campos customizados que foram alterados ali a partir de ações, ou mudanças de status do ticket, se ele saiu de aberto para pendente, para resolvido, quantos foram impactados, tá? Então, a gente consegue visualizar aqui também quais os principais procedimentos que estão sendo utilizados, né? Aqui o meu ambiente de demonstração vai ter mais alguns outros aqui, mas a gente consegue ver quantos que foram, qual que foi a taxa de aplicação, qual que é a taxa de aceitação para cada procedimento que a gente cadastra dentro da solução. E aí, além do AutoAssist, vocês terão aqui um relatório de sugestões. Basicamente, as sugestões, elas não significam somente as sugestões de resposta, mas sugestão pode ser sugestão de fusão de tickets, né, respostas rápidas que ela vai sugerir ali na interação, sugestões de tickets similares,
sugestões de primeira resposta e sugestões também de macros, que é um recurso que a gente não passou, mas ele também traz ali o nível de confiança nas macros para vocês em tickets de e-mail. E aqui também as ferramentas que mais estão sendo utilizadas, ou seja, toda vez que um agente clicar ali no resumo, né, para resumir o ticket, vocês vão conseguir visualizar quantos tickets foram impactados, quantos tickets foram impactados ali pela canetinha de expansão, né, de uso ali das formatações de texto. Bom, esse relatório, pessoal, como eu disse, ele é voltado para a produtividade do agente. Vocês conseguem ver tanto de forma geral sua equipe, como visualizar de forma individual. O outro relatório do Copilot, ele faz relação com a triagem inteligente. Então, todos os itens da triagem inteligente que a gente falou, que é o tópico, entidade, sentimento, linguagem, vocês vão conseguir ter uma visão geral por aqui. Então, eu filtrando aqui um tempo maior, só para a gente ter um insumo aqui no nosso relatório, a gente consegue visualizar, dentro de um período, quantos tickets foram impactados pela triagem inteligente, né? Quantos tickets receberam ali pelo menos um dos itens da triagem inteligente, né? Ou receberam o tópico, receberam o sentimento. A gente consegue visualizar e ter uma visão mais detalhada, né? Quais são os principais tópicos que estão sendo marcados lá dos meus tickets? Quais são as principais entidades ali que estão sendo identificadas ao longo da conversa? Qual que é a minha média de sentimento, né? A maioria dos meus clientes que entram em contato, né, estão com sentimento médio, né, neutro, negativo ou positivo. E aqui vocês podem fazer um detalhamento maior também na triagem inteligente, né, de todos os tópicos, né? Qual que é o tópico que mais está sendo aplicado? Enfim, qual a entidade que mais está sendo utilizada para ajudar a gente a preencher campos? A gente consegue visualizar por aqui. E também o de sentimento fica definido por aqui também. A gente consegue ver tickets que foram impactados, né? Qual que é... Esse é um dado que eu não passei dos outros, mas é importante, em todos tem, tá? Os tickets que estão recebendo ali um tipo de sentimento. Qual que é o tempo de primeira resposta de tickets que tiveram a marcação de um sentimento? Então, por exemplo, tickets com sentimento negativo, né? Quanto tempo que eu estou levando para responder um ticket que teve um sentimento negativo? Então, a gente consegue ir acompanhando isso por aqui também, tá? Pessoal, esses dados são padrões, são relatórios já prontos que a Zendesk oferece. Adianto para vocês também que, se vocês quiserem montar relatórios customizados que usam aqui o sentimento, né, ou que usa o tópico também para montar ali visões personalizadas, é super possível, porque são recursos que ficam disponíveis como itens também de pesquisa para relatórios, tá bom? Bom, pessoal, 4 e 7, visão geral. Adianto também que em breve a gente vai fazer agora também da visão por trás aqui do agente, para vocês verem as configurações de fato. Então, fiquem ligados aqui, já a gente vai ter uma próxima data também para isso, tá bom? Vou voltar para o Thiago aí para a gente iniciar o quiz. Boa, obrigado, Felipe, valeu mesmo, muito conteúdo riquíssimo aí, para todos que estão aqui acompanhando, pôde enxergar o real valor de uma solução como o Zendesk Copilot na operação, no dia a dia do agente, né? O que a gente está mostrando aqui é você entregar uma boa ferramenta para o seu agente de atendimento conseguir oferecer uma melhor experiência para o cliente. Então, melhorando a experiência e as ferramentas do seu agente que também você consegue impactar positivamente ali o seu cliente no dia a dia. Então, se você gostou do que viu, não tem, Thiago, não tem o Zendesk, gostei da Zendesk, quero entender mais, coloque aqui no chat, gostaria de conversar mais com vocês, ou até mesmo, tem o Zendesk, mas não tenho metade do que vocês apresentaram aí, não consigo, não sei por onde começar, queria ter uma ideia ali de caminho das pedras para poder extrair o máximo do resultado, tanto do Zendesk quanto do Copilot. Coloca aqui no chat, me chamem, preciso de ajuda, que com certeza a gente vai conseguir ajudar vocês.